Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Lucileide Alves, sou da Rede Municipal de Ensino, professora de Ciências, e hoje nós estamos aqui para fazer uma revisão das aulas que a gente já assistiu até agora, que vocês já assistiram até agora. Certo? Então vamos focar nas partes principais, nos conceitos principais, tá ok? Essa revisão vai ser dividida em duas partes e hoje, na parte 1, nós vamos ver aqui alguns conceitos sobre o conceito de calor, de temperatura, equilíbrio térmico, relembrar aí o que são combustíveis fósseis e o efeito estufa, ok? Então, para iniciar, temperatura versus calor. Temperatura é a mesma coisa que calor? Qual é a diferença de um para outro? Vamos ver aqui, ó. Então, a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, todo corpo, toda matéria, toda substância, ela é formada por moléculas. Então, quanto mais agitada ou menos agitada, vai determinar a temperatura desse corpo, certo? Então, ela é medida em quê? Em graus Celsius, Aqui no Brasil é medida em graus Celsius. Então, para eu aferir a minha temperatura, coloca lá o termômetro, e vai lá dar o valorzinho lá em graus Celsius, certo? E calor? Calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Vamos entender aqui, ó. Vamos olhar aqui a imagem. Então, nessa imagem, eu tenho aí na imagem A, um recipiente com água, vamos pegar a água, que é um exemplo bem prático, bem fácil, e esse recipiente, ele está sendo aquecido, ó, tem uma fonte de calor aí embaixo, está sendo aquecido. Então, o que vai acontecer com as moléculas dessa água? Elas vão ficar bem agitadas, olha aí no zoom como elas estão, bem agitadas, Então, quando as moléculas de uma substância estão bem agitadas, significa que a temperatura dela está elevada. Certo? Está a temperatura alta. Na imagem B, tem o contrário, Não tem mais a fonte de calor, não está aquecendo. O que está acontecendo? Tem gelo dentro desse recipiente. Então, a água está sendo esfriada. Está baixando a temperatura dessa água. Então, quando eu abaixo a temperatura da água, olha as moléculas lá no zoom, como é que ficam? Ficam mais tranquilas, ficam mais lentas, Já perceberam que com a gente é assim também? Quando está aquele calor, a gente não fica mais agitado, e quando está frio, a gente não fica mais quietinho lá no canto? Mesma coisa com as moléculas das substâncias, de toda substância, de todo o corpo. Falei que calor é quando eu transmito energia de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Um exemplo bem simples é quando eu coloco um café, um chá quente em cima da mesa, Então, está lá o chá bem quente, saiu do fogo agora, coloquei lá em cima da mesa. Daqui a uma hora, esqueço lá esse chá, não mexo mais. Daqui a uma hora eu vou lá, toco assim na xícara, vai estar a mesma temperatura? O que vocês acham? Não, Vai estar mais morninho, mais frio. Por quê? Porque perdeu calor para o ambiente. Então, o líquido do chá que estava mais quente, está maior temperatura, perdeu calor, perdeu energia para o ar que está em menor temperatura. E aí vai acabar alcançando o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando o corpo de maior temperatura perde esse calor para o corpo de menor temperatura até se equilibrarem termicamente, Então, equilíbrio térmico, ok? Estamos falando aí de transmissão de calor, com maior temperatura para menor temperatura, e existem 3 formas de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Vamos ver aí, ó. Olha o exemplo de condução, olha aí na imagem. O rapaz aí, uma mão pegando aí a frigideira. Então, e está sendo esquentada, Tem uma fonte de calor aqui embaixo. Se essa frigideira fosse de metal, será que ele conseguiria pegar essa alça da frigideira com tanta facilidade, sem uma proteção? Provavelmente não, porque os metais são uma ótima fonte de condução de calor, são ótimos condutores de temperatura. Então, se eu pego um metal que foi esquentado, que está com a temperatura elevada, essa
conduz muito fácil a temperatura, eu não consigo pegar. Agora, se essa alça da frigideira for de plástico ou madeira, aí eu já tenho facilidade, eu consigo pegar nela sem proteção. Porque o plástico, a madeira, por exemplo, não são bons condutores de temperatura, pelo contrário, são isolantes, né? Vocês já viram isso aí. Radiação, olha aqui, ó, eu tenho aqui essa fonte de calor, né? Uma fogueira queimando aqui a madeira, né? Que está esquentando essa superfície. Olha aqui as setas mostrando o calor sendo irradiado. Então, se o calor está sendo irradiado aqui, eu tenho, se eu aproximo a minha mão nessa fogueira, não preciso, claro, se eu chegar perto eu vou queimar, mas se eu aproximo eu não sinto a quentura, o calor, então é a radiação, são as ondas de calor ali sendo emitidas. E convecção, ó, bem interessante isso aqui. Vocês viram que o calor, né, o corpo em maior temperatura, ele tende a subir. E o corpo com menor temperatura, as menores temperaturas, tende a descer. Então, quando eu coloco uma chaleira, uma panela com água, ou qualquer outra substância no fogo para esquentar, quem vai esquentar primeiro? Não é essa parte que está perto do fogo? Então, aqui vai esquentar primeiro. Se o ar quente sobe, ó, as moléculas, as partículas vão subir. E esse líquido que está mais em cima, está com a temperatura mais baixa, então ele vai descer, formando essa onda de convecção aqui dentro do recipiente. Então, o corpo em maior temperatura sobe e o de menor temperatura desce. Sabe como a gente vê isso? Em casa. Quem tem ar-condicionado em casa sabe que o ar-condicionado ele é colocado em cima da parede, né? Você nunca vai ver um ar-condicionado embaixo. Por quê? Porque o ar frio ele desce, tem a tendência de descer. E em lugares que é frio, eles usam aquecedor. O aquecedor é colocado embaixo, porque o ar quente ele tende a subir. É o que ocorre aqui, né? Nesse exemplo, certo? Nós vimos aí algumas fontes de calor, né? Só voltando aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma fonte de calor através da madeira, a queima da madeira. Mas existe também a queima de outras fontes, que nós chamamos de combustíveis. Combustíveis fósseis, por exemplo, é um exemplo desse. Então, vocês viram que os combustíveis fósseis, ele recebe esse nome porque se originaram a partir de restos de animais e plantas que viveram em épocas remotas. Então, foram sedimentando lá no solo e foi produzindo os combustíveis fósseis que nós conhecemos hoje. Olha aí na imagem o exemplo. O petróleo, né, é um combustível fóssil, ele é retirado lá do fundo do subsolo. Consequência da sedimentação de fósseis há milhares e milhares de anos, ok? Então, além do petróleo, eu tenho como exemplo o carvão mineral e o gás natural, são exemplos de combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis, eles são recursos não renováveis. O que significa isso? Significa dizer que são encontrados na natureza em quantidades limitadas. Assim, uma vez esgotados seus estoques, não há como repor. Então, apesar do petróleo ser muito explorado, ser muito utilizado, né? Fabricação de combustíveis, o plástico, etc., ele é um recurso não renovável. Um dia ele pode se esgotar. E quais são as desvantagens do uso desses combustíveis fósseis? A desvantagem é que esses combustíveis fósseis, tanto o petróleo, como o gás natural, como o carvão mineral, eles emitem gás de efeito estufa, né? Vocês já sabem que o nosso planeta ele tem um fenômeno natural chamado efeito estufa, que ajuda a temperatura da Terra a ficar adequada para que exista vida. Se eu aumento a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais essa temperatura. É o chamado aquecimento global. Então, se eu queimo muito combustível fóssil, eu posso aumentar a temperatura do nosso planeta pelo aumento dos gases do efeito estufa, certo? Então, nossa revisão fica por aqui. Hoje, vamos agora ao desafio. Então, o desafio, vocês vão me responder. Como se encontram as moléculas de substâncias em temperaturas altas e em temperaturas baixas? Lembra aí? Quando eu aumento a temperatura de uma substância, as moléculas dela se encontram como? E quando eu diminuo essa temperatura, como é que se encontra? Responder lá no portal, viu?
O petróleo é um combustível renovável ou não renovável? Fácil, né? Quais são as desvantagens do uso desse combustível fóssil? Então, você vai me responder essas duas perguntas lá no portal. Então, pessoal, curta, compartilhe, não esqueça de assistir às aulas anteriores, porque aqui é só uma revisão. E até a próxima! Educação nota 10.